Senhores, senhoras, boa tarde a todos que compareceram nessa tarde aqui na Câmara Municipal. A gente vai dar início aqui à nossa palestra sobre o Selo Ambiental 2023, com o tema das mudanças climáticas. A gente quer agradecer aqui o presidente da Câmara, Ticiano Americano, por ceder esse espaço para um tema de extrema importância que a gente traz hoje aqui. Essa semana nós já também tivemos aqui uma apresentação aqui no mesmo sentido, colocando a importância das hortas comunitárias, das hortas de produtos medicinais. Nós tivemos também nossa inauguração da nossa horta aqui. Aproveitamos a oportunidade, fizemos uma degustação dos produtos que já foram plantados e colhidos aqui na nossa horta. Agradecemos os canais de comunicação aqui da Câmara, na pessoa do William, a TV Câmara, aos integrantes da CTPP, e a Escola Waldorf Guarulhos. Para compor a mesa, aqui do meu lado esquerdo está a Alessandra Ventura, que é a coordenadora da Câmara Temática do Meio Ambiente. Eu, a Mauri Ramos. Eu vou chamar agora para também compor a mesa a mãe Waldorf, a Luana Barreto. E agora nós vamos chamar aqui quem vai apresentar a palestra para a gente, a Priscila Takats, por favor. A Priscila é especialista em pedagogia Waldorf e a gente quer aqui também dizer que a palestra está dentro do tema Selo Ambiental de Guarulhos 2023. O Selo Ambiental é uma premiação organizada em conjunto com a Prefeitura de Guarulhos e Câmara Municipal, com o objetivo de reconhecer e valorizar os esforços em prol da defesa e preservação do meio ambiente. Primeiro a mãe Luana quer dar uma palavra inicial. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pelo espaço. Obrigada ao presidente da Câmara, Ticiano, por ter aberto esse espaço tão importante de discussão, de diálogo. E eu, como mãe, hoje estou aqui como mãe, isso é muito gratificante, porque nossa escola é uma escola associativa e dentro dessa composição existem várias instâncias e esferas. No passado, eu compus a diretoria, fui uma das diretoras. E hoje eu estou aqui apenas como mãe, porque eu digo, repito que é importante estar como mãe, porque hoje, não fazendo parte de um corpo diretivo, ainda continuo tendo voz, ainda continuo tendo espaço, e isso é um modelo muito importante para a sociedade de que como nós podemos nos organizar enquanto comunidade e fazer com que a coisa aconteça, Então, por isso que hoje estou aqui como mãe nessa mesa.
Tenho 2 crianças, meu nome é Luana Barreto, me apresentei no início. Tenho 2 crianças na escola, uma que está com 5 anos, no jardim de infância, e a outra que está no 3º ano. Ela iniciou no 1º ano, né? Hoje já está no 3º ano. Nossa escola nasceu como escola, né? Há 3 anos, então estou desde esse início. E uma das pautas que a escola trata, e com muita naturalidade no dia a dia, é a questão do meio ambiente. E eu, desse lado, vendo as minhas crianças sendo educadas dessa forma, realmente é incrível, assim, o cuidado que eles têm com a natureza, com a floresta, com o que consomem e com o que descarta, né? Hoje, na minha casa, eu não tinha essa consciência e, naturalmente, fui sendo levada por esse caminho. Hoje, na minha casa, temos coleta seletiva, as crianças que separam os lixos. Já sabe qual que é o dia que o caminhão passa de coleta seletiva em casa. Estamos a caminho de ter lixo zero. Para isso, eu ainda estou no processo de entender a composteira. Vamos também chegar nesse processo. E isso é um dos pilares da nossa pedagogia, que a Priscila vai falar já, que ela é especialista no assunto. E hoje a nossa escola está nesse caminho. Nós fizemos uma festa junina lixo zero. Imagina o desafio, né? Falar para as comunidades, para os visitantes trazerem de casa seus pertences, copos, enfim. Então, eu sinto que isso é um primeiro passo. Acredito, eu não conheço outras, mas que seja a primeira escola em Guarulhos que tem esse movimento. Tanto se fala, né, em ESG, está muito em alta esse tema. ESG, as empresas estão cada vez mais engajadas em de que forma pode contribuir com a emissão dos poluentes, né? Esse compromisso que a gente tem com a ONU, com a Agenda 2030. Então, mais uma vez, eu digo que é um presente poder construir a formação de 2 crianças dentro desses princípios. Obrigada. Bom, a experiência da Luana, né, mostra o caminho de construção que todos nós temos que seguir, né? A construção no dia a dia não é fácil, o aprendizado, mesmo porque nós somos treinados, né, a consumir desesperadamente no dia a dia. Eu imagino o que é fazer uma atividade com os participantes levarem sacolas, porque lá nas tradicionais que nós frequentamos, vem tudo no descartável, né, Luana? Então, é uma construção, e todo esse aprendizado, todas as ações são pequenas, mas, com certeza, em algum momento aí no futuro, isso pode ser uma coisa natural para todos. E vocês estão no caminho certo, com certeza, porque é com as crianças que a gente tem que fazer essa construção, né? Agora vamos aí à palestra da professora Priscila Takats. Por favor, Priscila, no nosso púlpito. Olá, boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Agradeço a oportunidade. Estou falando baixo? Eu falo baixo, né? Tá, aqui melhorou. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para trazer um pouquinho da pedagogia Waldorf, como ela surgiu aqui, né, na nossa cidade. Então, vou tentar também usar um vocabulário bem simples, pois Rudolf Steiner foi um filósofo, e o léxico dos filósofos costuma ser bem complexo, né? Então, eu me baseei
num artigo científico do Jonas Bá, professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, foi um dos precursores para validar a antroposofia no meio acadêmico. A antroposofia é uma ciência espiritual que foi desenvolvida por este croata, que morou na Alemanha durante quase toda a sua vida, lá no século XIX. Então, lá no século XIX, Rudolf Steiner já dizia que as áreas do ser humano precisavam ser reinventadas. Economia, tem banco antroposófico na Alemanha, né? Medicina, temos médicos antroposóficos, temos dentistas antroposóficos, arquitetura, farmácia, agricultura biodinâmica, pedagogia curativa, que trata de pessoas com deficiência, com transtorno, com distúrbio, e a pedagogia Waldorf, além da euritmia, que é uma arte antroposófica também. E a pedagogia Waldorf, a escola, é um bracinho da antroposofia, só para vocês entenderem um pouco, que eu vou também trazer aqui, abordar aqui com vocês. Então, quando a gente fala de educação ambiental, é uma proposta metodológica contemporânea, né, preparar esses seres humanos para os desafios da crise ambiental. E ainda faltam muitas ações conscientes, é o que a gente vê atualmente. E essa responsabilidade pela sobrevivência planetária ainda não chegou. A gente ainda aguarda por ela, né? E a educação ambiental tem inúmeras abordagens. Temos a conservadora, que se preocupa com os problemas ambientais mais aparentes, sem considerar profundamente as causas. Temos a pragmática, que compatibiliza o desenvolvimento econômico, esse manejo sustentável dos recursos naturais, e espera uma mudança de comportamento individual por meio de leis, de normativas. E nós temos a abordagem crítica. É a premissa que eles têm, essa dimensão política da questão ambiental, e ela questiona o modelo econômico vigente, né? E é a que conversa bastante com a antroposofia, além da vivencial também, que é uma outra abordagem, né? Então, no âmbito da educação, a gente não pode deixar de citar o Paulo Freire, dentre outros autores também, né? Paulo Freire dizia que a ação educativa deveria ser orientada para que a gente conseguisse uma transformação das estruturas econômicas, políticas e sociais. E, segundo as bases teóricas da educação ambiental crítica, a escola atua como agente de mudança social, passando por escolhas éticas, não só dos gestores, mas também dos educadores. E o Paulo Freire fala muito desse sujeito ético, de procura, de decisão, de ruptura, de opção. Somos sujeitos históricos e sujeitos também transformadores. É muita responsabilidade. E essa ética, ela é indissociável da prática educativa. A gente busca o trabalho com a educação ambiental, e a melhor maneira de fazer isso é vivenciando. E no que tange à pedagogia Waldorf, se constrói, posso dizer, com base em um viés ecológico, como a Luana já trouxe aqui, e também antroposófico, preconiza essa inter-relação das várias dimensões da ação humana, do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo em relação ao outro, ao eu alheio, que é um sentido. Para o Steiner existem 12 sentidos. E também com a relação existente no ambiente desse indivíduo. Então, a proposta pedagógica waldorfiana, ela é muito coerente com os pressupostos de uma cidadania planetária. Esse educando, esses estudantes, eles conquistam isso ao longo do processo educacional. E é urgente que a gente adote uma ética ecosófica,
refletindo acerca das nossas ações como ser humano perante o mundo. A ecosofia, ela é uma motivação para uma prática aberta e infinita, sem moldes, sem modelos a serem seguidos, porque o ideal é que a gente renove as nossas concepções de ser humano, de sociedade e também de meio ambiente. E essa construção, ela se dá na diversidade. A humanidade precisa retomar a confiança em si mesma e, gradativamente, paulatinamente, eliminar essa passividade ambiental que existe atualmente. Não vai haver uma transformação autêntica sem revolução política, sem revolução social e sem revolução cultural. Então, essa ética ecosófica, ela coloca a demanda de levar para o ambiente escolar, seja na escola ou qualquer outro ambiente que eduque, essa complexidade do pensamento sistêmico, esse trabalho pedagógico que precisa ampliar e também oferecer espaços para que o outro crie oportunidades de mudanças de comportamento, o ser humano com a natureza. Tem um autor muito interessante que também trata da educação ambiental, Fritjof Capra. Num dos seus livros, ele afirma que o distanciamento do ambiente natural enfatiza a divisão entre matéria e espírito. E o universo acaba sendo visto por nós como um sistema mecânico. Tem um outro autor também, David Hutchison, num dos seus livros, numa de suas obras, ele fala da importância de trazer à educação a noção de espiritualidade, sem doutrinação, que também é um dos pressupostos de Rudolf Steiner. Só assim existe envolvimento, existe uma busca contínua por significado e também por finalidade no mundo. Esses educadores que se dizem holísticos consideram essa busca interna, dirigida pela criança, temos aqui 6 crianças, né? Mas também externa, dirigida pelo professor e também pelo currículo. A Escola Waldorf, ela segue a Base Nacional Comum Curricular, claro, mas tem uma parte diversificada que nenhuma outra escola tem. E em muitos modelos de educação holística, existem esforços artísticos que são a base do currículo, assim como na nossa escola. Vocês vão ver daqui a pouco. E os fenômenos da natureza, eles são vistos de forma interligada. Existe uma reciprocidade entre o mundo natural e a vida humana, como eu coloquei no começo da minha fala também. E esse mesmo autor, ele ressalta o uso de materiais naturais nas escolas Waldorf. Uma estratégia muito interessante para renovar os vínculos da criança com o mundo natural, principalmente quando a escola está numa cidade, não está no meio rural, né? Então, as crianças usam gizes de cera de abelha. Quem é vegano, a gente usa o arroz, é feito a partir do arroz, o giz. Usamos cera de modelagem, não usamos essas massinhas que depois de 2, 3 dias já estão empedradas. A cera de modelagem dura para sempre. Conchas, pedras, toquinhos de madeira, bambu, coisas que vamos pegando pelo caminho também, que vamos pegando pela praça. Tem uma praça próxima da escola. Dentre outros, né, que eu posso citar depois também. E o professor Jonas Bach, ele usa uma terminologia que ele diz que deveria substituir a educação ambiental, que é a educação ecológica. E ele também traz essa noção de espiritualidade, ou a falta dela atualmente.
E ele aponta, assim como Hudson, que a pedagogia Waldorf é a base de uma educação capaz de ampliar essa visão do ser humano, por meio do entendimento que se tem quanto ao desenvolvimento da criança e do jovem, diante de uma visão sistêmica e ecológica do mundo. Os indivíduos, eles precisam alcançar essa percepção de sua responsabilidade perante o que está acontecendo no mundo, e a partir de conceitos internalizados e transformados em comportamentos inovadores e criadores, que é o que nós esperamos, de novos modos de viver, de fazer diferente, e de novas culturas também a respeito da natureza. Então, para isso acontecer, o corpo inteiro precisa vivenciar experiências, e não apenas o cérebro, e não apenas o que nós chamamos de pensar na pedagogia Waldorf. A gente precisa tornar esse aprendizado autêntico, onde o próprio corpo produz o conhecimento. O professor só dá subsídios. E a experimentação de conceitos, a observação das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, claro que eles contribuem para a conservação da natureza. E, para isso, as práticas educativas devem ser em ambientes naturais. É o foco na interação com a natureza. E, para nós, foi muito difícil encontrar um local para a nossa nova sede. A gente só encontrava edifícios, a gente só encontrava concreto. Mas, depois de muita busca, graças à nossa secretária, o anjo dela trouxe um lugar com um pomar incrível, onde eu vou poder plantar o trigo ano que vem com a minha turma. Depois eu comento um pouquinho também sobre esse trabalho do terceiro ano, que é incrível, que a Luana já vivenciou com a filha, né? Então, essas vivências com a natureza, elas acabam lidando com muitas contradições existentes na sociedade de hoje, né? Nós aqui numa cidade. Então, são novos estágios, digamos assim, de relacionamento com o ambiente, né? E aí a gente considera que o formato da sala de aula não é o único espaço. E como aproximar essa comunidade escolar com a natureza, né? Então, ao invés de termos um jardineiro, as famílias, professores, professoras, colaboradores, as crianças é quem cuidam desses espaços. É um desafio envolvê-los, mas a gente acredita. E a pedagogia Waldorf, ela atua através da arte de educar para o desenvolvimento saudável do ser humano. Então, Rudolf Steiner dizia que o mundo é mais do que os nossos órgãos sensoriais podem mostrar. E ele reconhece outras manifestações que não são físicas, são suprassensoriais. E ele também dizia que a preponderância da inteligência, pensar, sobre as demais capacidades humanas, infelizmente, a educação acabou absorvendo e é um modelo mecanicista. Criou sistemas educativos voltados exclusivamente ao desenvolvimento de habilidades intelectuais, em detrimento do sentimento, que a gente chama de sentir, e da vontade, que a gente chama de querer. E ele também acabou antecipando, lá no século XIX, a problemática social e ecológica. E ele afirmava que conhecimentos científicos e técnicos não são suficientes. É preciso um pensamento vivo e global. E, assim, uma competência assertiva para a tomada de decisões e um atuar autônomo nesse mundo. Então, na perspectiva do Rudolf Steiner, a cultura atual
alimenta processos que levam à cisão dessas 3 forças anímicas: o pensar, o sentir e o querer. O querer estão aqui, ó, nos nossos membros, no fígado. E, segundo ele, esse eu deve encontrar caminhos para coordenar essas forças, essas 3 qualidades. Diante disso, a gente pode ter uma consideração psicoecológica, segundo Jonas Bach, de que a ecologia é o saber da correlação que existe entre os minerais, os vegetais e os animais, além de criar também uma estrutura terrena onde esses reinos da natureza se suportem entre si de forma mútua e também de uma forma sadia. E, com base nessas premissas, aos estudantes, que aqui estão, estudantes de 2º ano, deveriam ser oferecidas atividades intencionais, permeadas não só pelo pensar, mas também pelo sentir e por essa vontade, por esse querer, dando condições para que eles ajam, para que eles atuem. E esse tema permeia profundamente a pedagogia Waldorf. E o Steiner já estava muito atento ao que viveríamos hoje como crise ambiental, como desdobramento de uma civilização materialista, consumista, onde tudo dura pouco e é descartável com muita facilidade. Então, nesse contexto, a pedagogia Waldorf e a educação ambiental, elas defendem a necessidade de uma transformação no modo como o ser humano atua no mundo, postulando, claro, que isso deva ocorrer a partir daquelas 3 qualidades: pensar, sentir e querer, em todo o seu corpo de ações, sentimentos e pensamentos. Não basta usar apenas o pensar. E a antroposofia, que vem do grego conhecimento do ser humano, e não ele como centro do mundo, é diferente, ela enfatiza essa transformação humana, e, como eu disse, isso não significa que ela seja antropocêntrica, excluindo outros seres e outros reinos da natureza. Muito pelo contrário. A vida humana só é possível diante de toda a criação, evolução, sacrifício dos seres que vieram antes. E, adotando esse viés, a antroposofia também abre inúmeras possibilidades de atuação pedagógica. E, diante do que eu já expus até agora, é possível, sim, encontrar um caminho para o trabalho com a questão ambiental. Como? Problematizando o tipo de consciência que se tem e o medo de uma possível catástrofe. Diante da veneração e do amor pela natureza, fortalecendo a ação para que a gente consiga seguir caminhos nesse atuar em nome de toda a humanidade. E vocês vão ver aqui alguns exemplos de como a gente trabalha a veneração pela natureza com as crianças, sem doutrinação. Na pedagogia Waldorf, os ambientes escolares são preparados para que a criança conviva com os fenômenos em sua essência. Então, está garoando, vai colocar galocha, vai colocar capa de chuva e vai sentir isso, vai brincar na chuva. No ano passado, nós tivemos muitas lagartas na escola, tínhamos um pé de chuchu, na época da Páscoa, e eles viram essa lagarta se transformar em borboleta. Até mesmo o estilo arquitetônico é pensado nessas escolas, se possível, se há verba também, né? Então, as nossas escolas lembram uma casa, com predomínio da simplicidade e privilegiando o contato com o ambiente natural. Não tem nada de tecnologia na escola Waldorf. Isso vai chegar
na idade certa, lá no ensino médio só. Então, as atividades elas acontecem com o uso desse material durável que eu comentei com vocês. Eu tenho o meu giz de cera de abelha há mais de 10 anos. A nossa tutora diz que guarda os dos filhos dela até hoje. Tem mais de 40 anos os filhos dela. São resistentes. Evita esse descarte, evita novas compras, novas aquisições. A gente usa feltro nos nossos brinquedos, que as próprias professoras costuram e inventam. Lã natural, não é lã de acrílico. Nós fazemos bonecas, bichinhos, dentre outros. Depende da criatividade. Tem mães que fazem também, lindamente. Tricô e crochê faz parte do nosso currículo. Os trabalhos manuais, até o ensino médio. Lá no ensino médio, a gente chama o 12º ano, que é a 3ª série do ensino médio, né? Eles precisam fazer a escultura da própria face na argila. Como eu me vejo indo para o mundo. Isso é muito forte. Tem estudantes que não conseguem se ver, não conseguem fazer. E aí o professor precisa mediar, né? As canecas penduradas nas nossas festas, né? Não temos copo descartável. E aí, como é que faz? A gente empresta, a gente dá um jeito, né? E vale ressaltar também que essa religiosidade, novamente, repito, sem doutrinação, ela está inserida nas práticas cotidianas da nossa escola, e essas práticas acontecem por meio dessas vivências, poemas, músicas, aquarela, uma aquarela com cores de inverno. O que será que é isso? Qual a imagem do inverno que as crianças de 8 anos têm, né? E isso desperta na alma humana um vínculo e uma veneração pela natureza. E outro aspecto que também é fundamental na pedagogia Waldorf, a formação do professor. Conhecer o currículo e se aprofundar nesse estudo antropológico do ser humano sobre as etapas do desenvolvimento. Então, além do curso de licenciatura ou de pedagogia, nós precisamos ter uma pós-graduação que dura 4 anos, específica em pedagogia Waldorf. Temos em São Paulo, na Zona Sul, hoje em dia, a Faculdade Rudolf Steiner, onde esse curso pode ser feito. E o Steiner dizia que o educador deve ter plena consciência de que a sua tarefa não é simplesmente intelectual e emotiva, mas, acima de tudo, ética e espiritual. E esse processo educativo, ele atua construindo conhecimento por meio do desenvolvimento daquelas 3 qualidades, a cognitiva, a sensitiva e a volitiva também. E na perspectiva do professor Jonas Bá, é muito importante que a gente elabore, como educadores, um currículo que priorize a correlação entre esse estado psíquico e o estágio antropológico que a criança ou adolescente se encontra, e também essa qualidade de interação que eles precisam ter com o mundo. E na intenção de promover saúde, o Steiner dizia que quem cura é a escola, o médico educa. Então, com essa intenção da promoção de saúde, a abordagem metodológica da pedagogia Waldorf considera essencial a influência do ritmo das mudanças que acontecem ao longo dessas etapas do desenvolvimento do ser humano, suas leis biográficas. Steiner dividia a vida de um ser humano por setênios, de 7 em 7 anos. Jean Piaget, Maria Montessori também tiveram esse cuidado, essa observação em relação à necessidade de o ensino respeitar o desenvolvimento da criança, mas as colocações deles visam apenas o âmbito do desenvolvimento cognitivo, enquanto que, na visão do Steiner, ele vai além. O desenvolvimento é ainda mais complexo. Inclui o afetivo e o querer, a vontade.
E esse cuidado com a natureza, com os outros, consigo mesmo, jamais é suscitado pela lógica. O cuidado de não acelerar ou desacelerar no ritmo dos processos de cada fase ajuda nessa interação saudável com o ambiente físico, individual e social. Visitas ou atividades esporádicas na natureza para vivências, mesmo que sejam estratégicas, estejam no planejamento do professor ou da professora, não bastam para essa formação integrada que nós desejamos na nossa escola. A mudança na relação que o ser humano tem com a natureza acontece no dia a dia, na rotina, na construção de hábitos. Depende diretamente da predisposição dos educadores. Se um professor não tem isso como premissa da vida dele, ele não vai passar isso para os seus estudantes. Essa alfabetização ecológica está diretamente conectada com a pedagogia Waldorf. As dimensões do sutil humano, como a espiritualidade, a ética, a sensibilização, esse imaginário de um sistema interligado, são consideradas e muito valorizadas por nós. A prática pedagógica na nossa escola traz essa noção de espiritualidade na busca de significado e de propósito. E lá, aqui, né, na verdade, no século XXI, o jovem ele experimenta uma sensação de impotência diante da destruição da natureza. Justo numa fase da vida em que há muita vontade de transformar e mudar o mundo. Eu dei aula durante 24 anos para ensino médio, minha primeira formação é letras, dava aula de espanhol e de redação. Eu tenho 7 suicídios de estudantes. E eu não quero mais me sentir culpada. Às vezes eu me sinto culpada. Será que eu não contribuí para isso? Por conta da educação que só pensa nisso, ó. Só isso é importante. O jovem hoje em dia se sente frustrado. Por isso que as nossas ações como pedagogos, como professores, como professoras, feitas a partir das manifestações da vontade, do querer, são as que mais aproximam o ser humano do espírito, seja a busca que cada um queira ter, evitando essa paralisia da vontade e uma resignação geral também. E os frutos dessa atuação da vontade, dessa atuação volitiva, são contribuições que cada individualidade oferece na transformação do mundo. Então, em qualquer espaço educativo, a aprendizagem se dá nesse social, no brincar livre. M. Pickler falava muito sobre os bebês de 0 a 3 anos, dessa importância da criança experienciar diversas vezes o mesmo objeto. Em cada experiência, era algo novo que ela descobria. Aí o adulto vai lá e dá a mão e ajuda a criança a escorregar. Será que isso é bom? M. Pickler diz que não, dizia. Né? É numa caminhada, conhecendo o entorno, aquecendo um pouco o corpo antes de se sentar. É no movimento, as nossas aulas sempre começam com um ritmo, que é uma alternância entre atividades de lateralidade, de geografia corporal, de poemas, de músicas. Até o 2º ano a gente faz tudo em roda, que até os 7 anos a criança se sente parte desse todo, desse ambiente. É observando, é preparando, construindo algo, plantando e colhendo. O 2º ano tem 2 épocas, a Escola Waldorf trabalha por épocas. Nesse primeiro momento do dia, dura 2 horas, né? Nesse primeiro momento do dia, por volta de 3 a 4 semanas, às vezes um pouquinho mais, de imersão profunda num tema. Então, o 2º ano tem horta, pomar, jardim e agrofloresta, 2 vezes por ano.
Mas é claro que a gente não cuida da nossa horta só 2 vezes por ano. É cotidianamente. O terceiro ano tem uma época linda que se chama do grão ao pão, onde as crianças plantam o trigo, debulham e fazem o pão para vender, para ajudar nos passeios, ajudar em alguma coisa, em alguma necessidade. E é claro que não é só quando a época está acontecendo que eles vão cuidar do trigo, né? É cotidianamente. Então, a gente cuida do espaço, a gente desenha, as crianças têm aula de desenho dirigido com giz tijolinho, nós, professoras, fazemos lindos desenhos de lousa com as temáticas dessas épocas que são trabalhadas. A gente modela, a gente toca instrumento, né? No terceiro ano eles tocam rabeca, onde aos 9 anos o coração está maior do que o próprio esqueleto. O que acontece aqui, nessa região do sentir? Por que será que a rabeca é importante? Vem conversar com a gente que a gente explica com detalhes para vocês. A gente costura, os alunos costuram, o aluno Waldorf faz o seu próprio móvel, a partir do 5º ano tem aula de marcenaria. Transformar com as próprias mãos torna os humanos mais completos e muito mais conscientes do seu poder transformador. Segundo Rudolf Steiner, apenas por volta dos 14 anos, um indivíduo tem capacidade de formular juízos a respeito do mundo. Antes dessa idade, não se deve oferecer juízos prontos. Somente vivências e experiências que permitam que essas crianças e esses adolescentes formem seus próprios julgamentos no futuro. Eu jamais vou abrir uma roda de conversa, uma reflexão sobre a questão ambiental com crianças de 2º ano. Eu vou dar exemplos, eu vou proporcionar experiências. Uma vez que a atividade crítica e política depende da formulação de juízos, é impossível praticar isso com crianças tão pequenas. Na pedagogia Waldorf, a gente evita construir a ideia de conservação ambiental. Nossa, mas por quê? Você não está se contradizendo, não? Segundo a antroposofia, o ambiente de ser considerado como um bem em si mesmo, e ele deve ser preservado em qualquer situação. A gente precisa, a gente tem esse dever de considerar esse ambiente como um bem maior. Na educação infantil e no ensino fundamental, nós consideramos o ensino fundamental até o 8º ano, para nós o 9º ano já é o ensino médio. Nós protegemos essas crianças e esses jovens do pensamento crítico. Não é hora ainda. Não vamos adultizar crianças. Não vamos adultizar jovens. Mas no ensino médio, claro, os jovens precisam participar do debate de ações de apoio à luta social, conquista de novos direitos. Aí sim, chegou a hora. Eles dão conta de lidar com a verdade. A criança e o pré-adolescente não dão conta disso. Haja vista a quantidade de crianças, jovens ansiosos, com síndrome do pânico. Por que será? O que a escola está fazendo com esses seres humanos? Adoecendo, com certeza. Uma criança de 1º setênio, do 0 aos 7 anos, ela não se vê fora da natureza. Por isso que até o 2º ano a gente faz tudo em roda. Ninguém é protagonista de nada. Calma, vai chegar a hora. Ela própria é parte integrante do meio que vive. Então, a gente toma muito, muito cuidado para não racionalizar essa relação antes da criança dar conta
para a abstração. Nós não ficamos dando grandes explicações para as crianças. Não precisa. Eu não preciso falar que eu estou indo embora. Eu não preciso pedir permissão para trocar uma fralda. Isso deve ser feito naturalmente. Esse processo educativo em uma escola que utiliza a pedagogia Waldorf, é importante lembrar que, além de escola associativa, tem escolas públicas que utilizam a pedagogia Waldorf, e não são poucas. É possível. Então, esse processo educativo, orientado à busca do pensar, do agir e do sentir, em uma unidade do ser humano, é com um ambiente tanto interno quanto externo. Essa unidade integra os saberes e todas as disciplinas curriculares. Não vai ter uma disciplina com o nome educação ecológica ou educação ambiental, que faz parte do cotidiano. A interação com o meio ambiente acontece de forma afetiva nessa faixa etária e não utilitária. Importante também revisar a adequação dos currículos dentro das escolas, para que consiga atender às demandas regionais, contemporâneas, ambientais e ecológicas do local onde a escola está inserida. O professor nunca para de estudar, né? Seja na Waldorf, em qualquer outra escola, ou não deveria. Então, essas ações práticas, elas geram muitos resultados. Os jovens precisam observar essa relação de causa e efeito, dando a noção de juízo próprio sobre a sua capacidade de realização. Vivenciar o que pode, deve ser feito. Com certeza, a transformação da realidade vai ser de uma maneira muito mais concreta. E, infelizmente, a educação formal, voltada por questões pragmáticas, traz até uma exigência das famílias que se preocupam demais com o que é um conhecimento útil de um conhecimento não útil. O útil é aquele que faculta que os jovens passem no vestibular e, após esse momento, se integrem ao mercado de trabalho. A escola acabou se tornando um lugar de alienação dessa vida cotidiana. E a motivação aos estudos, infelizmente, se resume à necessidade de passar nos exames e a essa aceitação social como mão de obra. Será que a vida é só isso? Será que uma pessoa que faz um curso técnico não pode ser muito mais bem-sucedida e feliz do que quem fez uma engenharia numa faculdade pública? Quem disse que isso é resultado de felicidade? E, infelizmente, esse pensamento é extremamente prejudicial, tanto para as crianças quanto para os jovens. Nessa idade, eles não se projetam no futuro, eles vivem no presente, percebendo-se diretamente como seres espirituais e sensoriais, conforme os pressupostos da pedagogia Waldorf, claro. Quando Rudolf Steiner valoriza a importância da transformação do mundo através do eu humano, não é através de uma perspectiva solipsista, solitária. É muito diferente disso. Esse uso inescrupuloso dos recursos materiais não dialoga com a antroposofia. E uma pessoa que tem um conhecimento raso, superficial da pedagogia Waldorf, pode se enganar facilmente em relação a esse conceito, facilmente. Por isso que nós orientamos as nossas famílias a participarem do grupo de estudos que nós oferecemos mensalmente e até mesmo nas nossas reuniões de classe. A gente sempre traz um estudo para as famílias. Senão, nada vai fazer sentido. Nada. Para a antroposofia, este ser humano em evolução é uma individualidade
que existe como consequência de toda a existência. E claro que está em diálogo, em troca, em aprendizado constante, em respeito e veneração pelo planeta. Desse modo, não há nenhuma desconexão, nenhum desequilíbrio com aquilo que a educação ambiental preconiza, quando afirma que o homem não é o centro do universo. A humanidade, ela está diante da oportunidade de revisar a função da escola, torná-la, de verdade, promotora de cultura, de visão crítica da realidade, de oportunidade, de compartilhar a vida com todos os outros, da ampliação e da compreensão de sua centralidade nos laços sociais e de sua condição como serviço essencial e obrigatório. A escola, como espaço educador e também formador, pode acontecer não apenas para cumprir um currículo, mas para ser uma oportunidade de troca de saberes e de experiências, fortalecimento de vínculos pessoais e sociais, resistência criativa e de solidariedade com a comunidade e com todo o entorno. O desenvolvimento desse livre pensar como verdadeiro encontro com a espiritualidade também. Em qualquer escola, as atividades de educação ambiental são possibilidades de construção, de aprendizado, dentro e fora da sala de aula, não é só na pedagogia Waldorf que isso se dá. Tudo e todos no ambiente escolar são educadores e também dotados de múltiplas funções. Atividades que eduquem a vontade, que eduquem esse movimento e a abordagem ambiental são urgentes no nosso contexto escolar. Muitos professores não estão preparados para explorar esses ambientes externos, assim como as famílias também. Esse recado também vai para as famílias. Eles não estão preparados para a abordagem dos conteúdos curriculares. É um desafio. Aparece o medo de se abrir para atividades ao ar livre, e as principais limitações esbarram em motivação pessoal, questões climáticas, vai estar muito frio, vai estar chovendo, estrutura, conhecimento técnico também, até insetos. Mas tem muito inseto, eu tenho alergia. Então, é fundamental que a comunidade escolar se envolva, vai cuidar da horta, vai cuidar do pomar da escola, e não apenas colaboradores e crianças. Se todo mundo estiver envolvido, o sentimento é outro. E essa convivência prática oportuniza ao cotidiano escolar o exercício do pensamento complexo, com essas práticas de ensino e de aprendizagem transdisciplinares, de verdade, que são possíveis em todos os níveis de ensino. Quando a criança é colocada diante da natureza, ela vê o mundo com curiosidade e admiração. Isso potencializa sua sensibilidade e expressividade ao reagir ao meio ambiente. Tanto na educação ambiental quanto na pedagogia Waldorf, essa combinação da ciência e das artes tem um importante sentido pedagógico. O estudo do fenômeno, oferecer a oportunidade de se obter uma imagem também religiosa, sagrada da natureza, é fundamental. A relação entre os estudantes e o meio natural, por curiosidade e descoberta, precisa ser uma relação direta, e não maquiada, e não escamoteada. Desde a preparação do ambiente de sala de aula, como os desenhos de lousa que eu comentei com vocês, um cheirinho no ar, uma vela que eu acendo, um abrir de portas. Na Waldorf nós começamos o dia no ensino fundamental cumprimentando os nossos alunos, olhando nos olhos deles. Será que ele está chegando bem na escola? Eu tenho este encontro com ele antes dele adentrar
aquele espaço que eu preparei. Então, a gente tem essa preocupação, a gente tem esse cuidado, até o estudo dos fenômenos, também existe um cuidado em apresentar a natureza na sua forma original. Nós não temos mobília de plástico, toda a nossa mobília de madeira, de material reflorestado, de vime, tecido, temos redes. É bem mais caro, por isso que a gente faz muitas ações na escola para dar conta dessas conquistas, mas são mais duráveis. A educação ambiental encontrada na pedagogia Waldorf não se concentra na formação direta de hábitos, mas sim na harmonia, na harmonização do indivíduo com a natureza, que, claro, muitas vezes tende, e é o que nós queremos, a se reverter na formação de hábitos ecologicamente saudáveis. Para isso, experiências sensoriais diretamente relacionadas com o trabalho na terra precisam acontecer na escola. A criança, quando ela tem essa possibilidade, ela cria empatia, e a gente também oferece a ela a oportunidade de desenvolver capacidades que ela não teria caso não tivesse essas vivências na infância. Isso cria memória, ou seja, não fica só no pensamento, e sim aqui, ó, no sentir, no sentimento. E o cuidar da natureza torna-se algo natural. O meu filho de 3 anos fala, é reciclável, né? Não sei se ele está entendendo profundamente, mas já é uma semente. E para isso se concretizar, é necessário acontecer, como eu já disse e repito, no dia a dia, todos os dias, e não esporadicamente. E precisa acontecer através do fazer, da mão na massa, do pensar, do estabelecimento das relações e dos vínculos afetivos para com a natureza e seus elementos. A gente rema contra a maré na pedagogia Waldorf, com muito orgulho. E remamos também contra essa erosão da infância, essa exposição ao mundo das máquinas e digital. Está sendo saudável? A Unesco já mostrou que não. E, mesmo assim, tem escolas que insistem no tablet, no livro digital. As habilidades e as competências das crianças atualmente estão em crise. As crianças estão empalidecidas, doentes. E mesmo nas escolas urbanas, a gente precisa fazer uso de exercícios de contemplação da natureza para desenvolver essa sensibilidade estética e ambiental. Aproximar o ser humano da natureza, não como um ser externo, alheio a ela, mas integrado aos processos de sobrevivência. Isso se chama sentimento de pertencimento. Obrigada. Bom, eu queria agradecer muito a professora Priscila. Excelente pontos de reflexão para todos nós aqui. E ela citou grandes desenvolvedores da educação. E essa semana nós tivemos uma perda muito grande, que foi da psicopedagoga argentina, a professora Emília Ferreiro, que foi uma das pessoas que revolucionou o ensino na América Latina toda. Então, nós temos que lembrar de todos que contribuem. A professora Emília Ferreiro trabalhou diretamente com o Jean Piaget. Então, só deixar o registro. Queria agradecer aqui a presença do Guilherme Bagatini,
representando a Secretaria do Meio Ambiente, do vereador Tiago Surfista. O biólogo Guilherme também já esteve aqui, viu, professora? Também fez uma excelente exposição para a gente há pouco tempo atrás, trouxe aqui o conhecimento e as suas preocupações, também trouxe pontos de reflexão para que a gente pense sobre tudo que acontece ao nosso redor. Queria agradecer aqui a presença do gestor de finanças da Câmara de Guarulhos, o Silvio Sampaio, todos os nossos colaboradores aqui, todos os presentes, de todos os setores, de todas as câmaras temáticas que compõem os nossos grupos de estudo, porque a gente tem as câmaras temáticas aqui, tem de educação, tem de meio ambiente, tem de esportes, para que todos esses temas que nós colocamos aqui para que sejam expostos e no dia a dia, para que venha de uma forma, já que nós estamos numa casa de leis, que também se transforme em instrumentos de mudanças aqui, e também que seja indicativos de como os vereadores podem contribuir com o dia a dia, já que eles são os nossos representantes, que eles também, através dos temas colocados aqui, que nem o tema colocado pelo Guilherme, o tema colocado pela senhora, também seja guia para que a vida da população guarulhense no seu dia a dia se transforme. Nós vamos ter a apresentação das crianças agora, é isso, né, professora? Oi. A gente vai fazer o nosso verso de abertura, que é um verso da manhã, que perpassa todas as escolas Waldorf do mundo. Então, ele acontece durante 24 horas, é assim que a gente começa o dia. E todas as quintas-feiras, as famílias e a comunidade fazem com a gente. Após isso, vou fazer um poema dos meses do ano, com os meus estudantes, que a gente também faz todos os dias. E aí, uma apresentação de flauta da música Asa Branca, com o nosso professor de música, um professor autista, que nós acolhemos e temos muito orgulho dele. Gratidão. Fique à vontade, professora. Lembrando que essa palestra está ao vivo na TV Câmara e vai ficar registrado toda a suas palavras e as apresentações aí para redes em geral. Guilherme, se também quiser dar uma mensagem para a gente, fique à vontade. Enquanto os meninos e meninas se preparam. Oi, boa tarde, pessoal. O secretário Tiago pediu para mandar uma saudação para todos, pede desculpa porque não pôde participar, tinha outras agendas aí. E interessante, porque quando eu fiz biologia, na parte de licenciatura, você acaba passando por esses temas aí sobre as práticas de ensino e tudo. Então você vê a filosofia Waldorf em vários compartimentos lá da licenciatura, na parte de didática, na parte de psicologia da educação, né? Mas nunca tinha tido a oportunidade de assistir uma palestra com essas informações mais detalhadas, né? E você percebe que o pessoal que trabalha diretamente com isso é bastante engajado, apaixonado, né? É muito interessante.
em relação às mudanças climáticas, que era o gancho aqui, né? Então, um breve relato, o secretário pediu para fazer, que a gente tem... a gente foi selecionado dentre os municípios aqui do estado de São Paulo para fazer um projeto piloto junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em parceria com a GIZ, que é uma agência alemã de fomento a desenvolvimento e pesquisa. Então, eles aplicaram, né, uma metodologia que é para você desenvolver o plano local de combate às mudanças climáticas, né? E que tenha, aí você percebe total aderência com a filosofia Waldorf, até na prática cotidiana deles. Então, acredito que essas pessoas que já são, essas pessoinhas, né, que já são formadas dentro dessa lógica e desse espírito, elas não vão ter dificuldade em se adaptar, como, por exemplo, as pessoas da minha geração têm, né? Você tem que ficar lá fazendo um exercício, se policiando em muitos momentos, né? De qualquer forma, então, quem tiver curiosidade, lá no site da Prefeitura, na aba da Secretaria de Meio Ambiente, tem lá o plano de adaptação às mudanças climáticas que a gente fez nessa parceria lá com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a GIZ. E aí, no final, tem uns eixos estratégicos, né? E a gente disponibilizou essa cartilha, até o Rony, que elaborou a cartilha, está aqui hoje também aí na plateia, e que tem lá os temas, os eixos principais do nosso projeto, né? O Plano Municipal de Combate às Mudanças Climáticas tem diversas ações, uma parte a gente está começando a implementar, né? E é um trabalho que o município vai ter que desenvolver e é contínuo. Não é um projeto que tem começo, meio e fim, é uma prática que tem que ser continuada. E convidar todos para participar do selo ambiental, que vai acontecer daqui a alguns dias, se eu não me engano, 19 de setembro. E o tema do evento selo ambiental esse ano é mudanças climáticas. Então, estão todos convidados a participar, vai ser lá na Adamastor, vai ter lá atividades o dia inteiro, que é justamente para tratar e discutir essa temática. A gente tentou trazer especialistas de fora, o próprio pessoal da Secretaria que participou da elaboração do plano também vai estar lá, então convido a todos a participar desse evento. Tá? Obrigado. Obrigado, Guilherme. Professora, fique à vontade. Recolhendo o calor do sol para aquecer os nossos corações, e com nossa coroa iluminada e os nossos corações aquecidos, nós oferecemos ao mundo os nossos tesouros. Com sua luz querida, o sol clareia o dia, e o poder do Espírito que brilha na minha alma dá força aos meus membros. No brilho da luz do sol, ó Deus, venera a força humana que tu bondosamente plantaste na minha alma, para que eu possa estar ansioso em trabalhar, para que eu possa ter desejo de aprender. De ti vem luz e força, para ti refluem amor e gratidão. Em janeiro eu descansei, corri, pulei e brinquei. sol quente de verão, As férias aproveitei. Fevereiro já chegou, pronto estou para trabalhar. A chuva refresca o calor e o carnaval vem nos alegrar. Em março muda a estação. chuvas encerram o verão. O outono vai chegar e a natureza transformar. Assim é o mês de abril, com borboletas a voar. No lindo céu azul anil, a Páscoa vamos celebrar. Em
Maio a pomba branca traz a paz. É Pentecostes que nos ajuda e satisfaz. Em junho o inverno chega e São João aconchega. Em julho eu relaxei. Agosto tem o dia dos pais e o vento que vem e vai. Soa, sino, soa, badalada boa, canta a terra inteira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia do rei Júpiter e do laranja. Dia 31 de agosto de 2023. Não temos rotina hoje para ler? Alguém quer fazer o poema individual? Uau! Poema individual é um poema que nós, professoras, fazemos para as crianças. Qualidades faltantes, e a gente trabalha desta forma essas qualidades. Corajosos, aqui temos algumas. Como um lago bem tranquilo, vivo calma e silêncio. Sempre digo o que precisar, quando precisa, sem me calar. Sou alegre e feliz, bons exemplos quero dar. Gratidão, Larissa. Sobre cada um de nós brilha a estrela mais bela. Dentro de cada coração há uma que vela. Quero que ambas me guiem, pois nada me detém. Corajoso eu hei de ser e a minha ajuda a qualquer um oferecer. Gratidão, André. O que faço com as minhas mãos deve ser belo e harmonioso, só assim o trabalho reflete. Nesse mundo brilho celeste, quero em tempo certo percorrer qualquer caminho, falando alto e gente, diferente do caracolzinho. Gratidão, Miguel. São 3 Miguel na sala. Como um passarinho, vou buscar meu canto. Não tem carinho que ofereço aos amiguinhos. Com firmeza e decisão, dia a dia a trabalhar. Vou seguindo o meu caminho, fortalecendo o meu falar. Gratidão. Mais alguém gostaria de fazer? A esquerda e a direita... Não! Aí se confundi. Ah, ele se confundiu. Peraí. Só o meu anjo contava aquilo que eu mais desejava, atenção fazer. Paciência no tratar, vontade agir sem muito me distrair. Mais alguém gostaria de fazer o poema individual? Não? Então podem pegar suas flautas. Olha pra mim. Preparar. Deixa aqui. Joca, Joca. Vem mais pra cá, Joca. Pra cá, pra frente. Isso, pra rodar direitinho. Vamos lá. Vira pra mim. Vamos lá. Ó, contar até 2, tá? 1, 2.
registrar aqui a presença do vereador Edmilson Souza, que está prestigiando aqui nossa atividade. Obrigado, vereador. Muitas informações aqui importantes para que sejam colocadas aí no dia a dia da população. Oi. Gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, a escuta também atenta dos que estão aqui, e agradecer aos meus estudantes, às minhas famílias, pela confiança em mim depositada. E boa semana para todos nós. Obrigado a todas, uma boa tarde a todos e a todas.